Queridos professores, a paz, tudo bem com vocês? Olha só, irmãos, nós vamos passar aqui breves vídeos, né? Nós temos, durante esse mês de outubro agora, o retorno da Escola Bíblica Dominical, presencial, e temos 3 domingos para trabalhar as lições de número 5, a lição do número 6 e lição do número 7, do nosso livro aqui, a Alegria ou As Alegrias da Salvação, Evangelho de Lucas, dos capítulos 12 a 24. E mais especificamente, então, nessas aulas, nós vamos ver capítulos 16, 17 e 18 do Evangelho de Lucas, tratando desses assuntos dentro das nossas aulas. Vou fazer algumas narrativas breves aqui relacionadas a isso. Vou dividir esses vídeos, né? Vou fazer um vídeo para cada lição, para que fique mais didático, mais fácil para vocês acompanharem aí também, tá? E eu espero que auxilie, né, na preparação das aulas. Sabemos que provavelmente não teremos um retorno maciço por parte dos alunos, até porque algumas pessoas fazem parte do grupo de risco e provavelmente não participarão das aulas, né? Mas gradualmente vamos voltando aí à normalidade. Peço a vocês que tenham todos os cuidados na classe, todos os cuidados possíveis aí em relação à proteção, não só sua, professor, mas também de cada um dos alunos, que você possa ser participante ativo também nessa questão aí, tá certo? Essas lições fazem parte ou fizeram parte da última capacitação que nós tivemos lá no mês de março. Então, muito do que nós vamos falar aqui, nós vamos acabar nos repetindo naquilo que nós falamos lá no início do ano. Porém, já se passaram aí 7 meses, né? Do início de março, agora do início de outubro, já 7 meses. Então, apenas para refrescar um pouco da nossa memória aqui. Quando nós analisamos, então, sem mais demora, né? Quando nós analisamos aqui capítulo 16, o texto, a lição de número 5 da nossa revista, fala a respeito de mordomia e do futuro eterno. O objetivo da nossa aula é saber usar as riquezas nesta vida, tá? E aí, nós vamos fazer uma comparação, né? A comparação essencial daquilo que a lição nos traz aqui diz respeito àquilo que nós buscamos relacionados à vida terrena e aquilo que nós buscamos relacionado à nossa vida eterna. Sabemos que tudo que nós fizermos deve ter como prioridade a eternidade, deve ter como prioridade as coisas espirituais, porque, como no vídeo demonstrado, né, a nossa vida aqui nessa terra faz parte de um pequeno espaço de um período gigantesco de tempo que condiz com a eternidade, que a nossa mente, sendo finita, dificilmente acompanha, dificilmente alcança, que nós iremos usufruir para toda a eternidade. Esse tempo que nós vivemos aqui, muitas pessoas vivem 20, 30, 50, 70, 100 anos, 120 anos aqui nesta terra. Mesmo assim, por mais que vivam, ainda assim é um período de tempo muito curto em relação a essa eternidade. É uma questão realmente de perspectiva. Então, muitas vezes, nós agimos aqui nesta terra, né, imaginando esse período de tempo que nós temos aqui, agimos como que buscando resultados para esse período de tempo, né, para usufruirmos nesse período de tempo. Quando, na verdade, precisaríamos ter uma perspectiva, então, de eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui nesse período de tempo reflete para toda a eternidade. Nós precisamos analisar nesse contexto. Então, Deus nos concede bênçãos terrenas para uma finalidade, para que elas sejam utilizadas em favor daqueles que necessitam, para que elas sejam utilizadas em benefício do reino como um todo.
Quando nós analisamos os textos relacionados aqui no capítulo 16 de Lucas, a parábola do administrador infiel, né? E depois aqui nós vemos a história do rico e Lázaro, né? Do rico e do mendigo, que vão aí dos versículos 19 a 31 e o administrador infiel dos versículos 1 aqui a 18. Estes trechos, esses textos se complementam no sentido de indicar a forma pela qual nós nos relacionamos com aquilo que nos é dado em vida. Devemos analisar esse princípio da mordomia que é colocado aqui no texto, na lição 5. Né? Aliás, o título da lição é essa, mordomia e futuro eterno. Então, o que nós precisamos compreender aqui desse texto? Quando fala a respeito do homem esperto, né, do administrador infiel colocado aqui, ele é esperto, né, entre aspas, aqui, no sentido de que ele avalia uma oportunidade de administração de bens terrenos em benefício próprio. Então aqui o que ele está sendo louvado, né, o que o Senhor louva a ele nesse sentido não está relacionado com a esperteza no que diz respeito a essa administração. Ele é louvado porque buscou naquele que tinha a capacidade, que tinha o poder de decisão nas suas mãos e que era capaz de exercer misericórdia. A aposta desse homem foi exatamente essa. Ele não quis esconder. Em nenhum momento ele teve a intenção de esconder aquilo que ele estava fazendo. Porque, olha, para pensar, pensa comigo. Ele tem lá os livros nas mãos, né, e você vai ler, pegar dentro do contexto, não vou entrar em detalhes aqui, quero ser o mais breve possível nessa explicação, nessa explanação. Ele vai lá, pega o livro e vai conversar com os devedores e fala, olha, você estava devendo tanto, agora não deve mais, agora deve isso. Você estava devendo tanto, não deve mais, agora deve isso daqui. Então, dentro desse cenário, ele pega o livro e devolve para o seu patrão. Olha, o seu patrão teria acesso a essas informações. E quais eram as atitudes que ele poderia tomar? Ele chegava, olhava e falava, olha, eu não autorizei isso. Não autorizei, está desfeito, você está demitido, está desfeito, chega lá para os devedores, olha, o meu servo fez isso sem a minha autorização, e por isso está desfeito esse trato aqui, né? Porque tudo aquilo que ele fazia deveria ser do conhecimento do seu senhor. Ele poderia ter tomado essa atitude, mas não foi essa atitude que ele tomou. Porque esse patrão percebeu que a ideia do administrador foi colocar a sua confiança na misericórdia do seu patrão. Porque fazendo isso, né, ou seja, voltando atrás da palavra dada pelo servo, ele seria um patrão sem misericórdia, não expressaria misericórdia e não seria generoso para com os seus devedores. Quando o empregado, o administrador, faz isso, né, sem que o patrão soubesse e sem que os devedores soubessem também da sua intenção, esse patrão passa a ser visto na comunidade como um homem generoso, porque a renegociação era vista como algo corriqueiro, como algo comum até naqueles tempos, e até hoje funciona assim. Imagina a seguinte situação, eles tinham um contrato de arrendamento ali com o dono das terras, que era o patrão do administrador, e pagavam azeite e trigo, fruto daquela terra que eles cultivavam, como forma desse aluguel, né, pela terra, desse arrendamento pela terra. E era comum em certas circunstâncias de fome, de seca, de algumas pragas que aconteciam, a renegociação disso. Falou, olha, não foi possível, então para que nós possamos também nos manter aqui, é necessário que a gente
renegocie isso, que faça um pagamento menor. Então era comum. Agora, o que não era comum é isso acontecer sem que houvesse essas circunstâncias. E quando havia esse tipo de negociação por parte do dono das terras, ele era visto como um homem bom, como um homem generoso. E essa foi a ideia do administrador, que o seu patrão fosse visto dessa forma e optasse por manter essa palavra, manter aquilo que havia sido combinado pelo administrador, como forma de generosidade em relação aos devedores e como forma de misericórdia em relação ao próprio administrador. Então ele é louvado pelo quê? Ele é louvado por colocar a sua confiança naquele que poderia exercer a misericórdia, não pela esperteza propriamente. Aí vem a palavra, né, que os filhos da luz são mais espertos que os filhos das trevas no que diz respeito à administração dos bens terrenos. Se os homens que não têm a percepção do mundo espiritual, que não têm uma esperança de vida eterna, administram os seus bens de forma a angariar amigos aqui nessa terra, quanto mais nós que temos perspectivas eternas, perspectivas espirituais, não devemos administrar da forma correta aquilo que nos é dado da parte de Deus. Então, este aqui é o sentido exatamente dessa palavra. Nós vemos, inclusive, aqui um paralelo com a parábola do juiz iníquo, quando uma viúva vai até um juiz que é mau e faz ali o seu pedido. Bom, da mesma forma, veja que esse homem, esperto aí, administrando, esperto entre aspas, né? Administrando dessa forma os bens terrenos, confiando na misericórdia de alguém que é humano, terreno, sujeito a falhas. Se ele confiou nesse homem, se a viúva, no caso do juiz iníquo, confiou também nesse juiz, mesmo sendo iníquo, se naquela ocasião, né, da parábola do amigo inoportuno, que ele vai no vizinho pedir as coisas, se ele colocou a sua confiança naquele vizinho, que é um homem que poderia agir de forma diferente, quanto mais nós não devemos colocar a nossa confiança num Deus que nos ama, num Deus que é misericordioso, num Deus que é bondoso. Então, colocando a nossa confiança nesse Deus, agindo de forma que nós possamos exercer a nossa mordomia aqui nesta terra de forma a agradar esse Deus, de forma a buscar as coisas que são eternas, não somente aquilo que é terreno. Quando se fala a respeito do administrador, quando se fala a respeito da história do rico e Lázaro, é a mesma coisa. Ele não foi condenado pelo fato de ser rico, foi condenado por ser injusto no tratamento com aquilo que ele recebeu em vida. Então essa é a questão, ele fez da riqueza o seu Deus. Não administrou da forma correta, não administrou com justiça, não administrou segundo os princípios e preceitos bíblicos e por essa razão é que ele foi condenado. Eu não vou me prolongar muito nessa questão, mas quando nós analisamos aqui, nós vemos que mesmo as situações difíceis, mesmo as pessoas más, podem nos ensinar alguma coisa, nem que seja exemplo de mau exemplo, não é? Então aqui mais uma vez, apenas para reforçar aqui, apenas para reforçar essa ideia. Qual foi a aposta do administrador? A aposta foi a misericórdia do seu Senhor. Assim nós devemos também colocar a nossa confiança em Deus. As riquezas injustas citadas aqui no versículo 19 se referem às riquezas não conquistadas por meios ilícitos. Não é isso. Riqueza injusta é a riqueza conquistada aqui nessa terra. Essa é a referência que ele faz aqui. As riquezas injustas são as riquezas conquistadas para serem utilizadas aqui nessa terra, ao passo que as riquezas justas, as riquezas da justiça, são aquelas que
que reverberam para a vida eterna, que tem contexto espiritual, né? Então aqui nós vemos os princípios dessa parábola associadas também com os princípios explicitados aqui na história do rico e Lázaro. E finalizando aqui, né? Deixa eu só analisar uma coisa, isso. Finalizando aqui esta reflexão, nós sempre estamos servindo a alguém ou algo, sempre, sempre, né? O rico foi lançado em tormentos, como eu disse, pela forma com que ele administrou os bens e as riquezas que ele aqui recebeu. Não pelo fato, não foi por possuir riqueza, né? Mas porque servia a riqueza. É isso que está dizendo aqui na sequência do texto. Olha só o verso 13, né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza, ou servir a Deus e a mamon, dependendo aí da sua versão, né? Enfim, para a nossa reflexão aqui, dentro da aula, né, o que você pode analisar aqui dentro da lição e trabalhar com seus alunos é a nossa relação de medo da morte. Em que sentido? No sentido de que nós tenhamos uma perspectiva não somente das coisas terrenas, mas também das coisas eternas. Outra questão, há mais preocupação em relação às coisas terrenas ou às coisas celestiais? Que nós possamos fazer essa reflexão nas nossas vidas e os seus alunos também, né? E um terceiro ponto, de que forma nós administramos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, de forma a termos realmente essa perspectiva eterna ou buscando a satisfação dos nossos próprios interesses, ok? Então, é isso. Nessa lição é isso. Daqui a pouquinho, ou melhor, você pode acompanhar a sequência das reflexões em relação à lição de número 6, então, no nosso próximo vídeo. Até daqui a pouco, Deus abençoe e fiquem na paz.